profissional de DP. Hoje eu venho, através desta publicação, informar algo muito importante e que às vezes é deixado meio que de lado até que se chegue uma autuação ou uma fiscalização que solicita o cumprimento da cota de PCD. Atualmente, nós temos conhecimento de que as empresas elas podem ser multadas em até R$ 250.000 em função de não estar cumprindo com a cota de PCD. Muitas vezes, empresas com mais de 100 ou mais funcionários são obrigadas a cumprir com a cota, contratando pessoas com deficiência e ignoram esse fato, deixando para ser buscado o cumprimento ou apresentação de algo que informe o motivo pelo qual ele não tem cumprido somente no momento da fiscalização. E nesse ponto, o RH, o DP, precisam estar atentos. E para isso, eu trouxe aqui algumas informações necessárias para que vocês tenham consciência do quão importante é o cumprimento da cota de PCD. Num panorama geral, né, sobre as fundamentações legais sobre PCD no Brasil, nós temos várias leis. Aqui eu aponto a principal, que é a Lei 8.213 de 1991, que ela é uma lei de benefício da Previdência Social. No artigo 93 dessa lei, ela determina a obrigatoriedade da contratação de pessoas com deficiência, com a sigla PCD, ou reabilitados do INSS, por todas as empresas com 100 ou mais empregados, com cotas proporcionais ao número total de empregados. Nós também temos, né, outros decretos que eu não coloquei aqui, mas temos o decreto 3.298 de 1999, que regulamenta, né, a lei 7.853 de 1989 e traz a definição legal de pessoa com deficiência e os critérios de avaliação. Já na Lei 13.146 de 2015, ela amplia o conceito de acessibilidade, inclusão e igualdade de oportunidades. E agora, né, na Instrução Normativa de 14 de 2021, a Secretaria do Trabalho atualiza e padroniza os procedimentos de fiscalização sobre as cotas PCDs. Então, assim, todas essas normas, elas vêm para garantir, né, e assegurar o direito e as condições justas para pessoas com deficiência no emprego. E qual é o objetivo dessa legislação? É a igualdade, é o combate à discriminação, é a acessibilidade, é a inclusão, é garantir que o ambiente seja acessível, é promover a participação efetiva das pessoas com PCD, né? E um tratamento igualitário, sem criar barreiras ou preconceitos que impede realmente essa, né, inclusão e a valorização dessas pessoas dentro da empresa. A Instrução Normativa 2 de 2021, ela ainda traz algumas novas diretrizes na aplicação da lei de cotas nas empresas. E também tem questão de comprovação do cumprimento, que nós temos, né, que apresentar laudos, tem que passar para o médico do trabalho, entre outras, para informar que aquela pessoa realmente se trata de um PCD. E a fiscalização, que vem buscar que a empresa esteja cumprindo com a sua obrigação, né, da lei de cota dentro da sua instituição, no caso da empresa, né? Então, como que funciona, né? Como que ficou essa definição de contratação? Todas as empresas, ela tem que possuem 100 ou mais funcionários, devem cumprir a cota mínima de contratação para pessoa com PCD, né? Que são pessoas com deficiência. O critério, né, a regra, se aplica especificamente às empresas com 100 ou mais funcionários, no quadro funcional. E aí, considerando então como que é feito esse cálculo? Para facilitar, o que foi feito? Empresas com 100 a 200 empregados, ela vai pegar a quantidade total de funcionários e vai multiplicar por 2%. 201 a 500 empregados, ela vai pegar ali que ela tem acima de 201 funcionários e menos de 500 empregados, aí ela vai calcular, vai pegar a quantidade que ela tem vezes 3%.
Se ela tiver de 501 a 1.000 empregados, ela vai calcular 4% do valor de empregados que ela tem. Caso ela tenha acima de 1.000, aí ela tem que calcular 5% sobre a quantidade de funcionários que ela tem. O tamanho da equipe determina a exigência do percentual para a contratação, ajustando-se conforme cada empresa, né? Então, se eu tenho 100 funcionários, eu tenho que ir lá e ter 2% desses 100 funcionários como PCD. E como que funciona essa contratação, né? O que que eu devo olhar, o que que eu devo observar? Uma vez feito esse cálculo que eu acabei de falar com vocês, que é o cálculo do quadro funcionários de acordo com o percentual, né? Que aí você pega, você soma a quantidade de funcionários do seu estabelecimento, verifica lá naquele enquadramento qual o percentual que você vai jogar. Aí você vai precisar contratar como PCD aqueles colaboradores. Tá, Luciana, mas e aí? Como que eu sei quem é PCD? Como que eu faço para contratar uma pessoa com deficiência? A primeira coisa que deve ser analisada ao se contratar uma pessoa é que ela tem que ter um laudo. Ela tem que ter um laudo médico, né, informando qual é a deficiência que ela possui, e essa deficiência, ela varia de acordo com o CID, né, que é a descrição da deficiência, no caso. Então, ela vai apresentar um laudo médico, onde vai constar, né, o nome completo, CID, descrição da deficiência, se é permanente, se compromete a funcionalidade, né, aquele CID vai ter, aquele laudo vai ter a data de emissão dentro do período que ela vai estar sendo contratada, assinado também por um médico do trabalho, que ou por um especialista mesmo, né, com CRM. E aí, baseado neste laudo, é que é feita a contratação como PCD, que aí o médico do trabalho vai dizer, olha, não, sim, ela se enquadra e pode ser contratado como PCD. Feito isso, recomenda-se também que esse laudo, e no ASO também, conste a informação de que ela é um PCD. E claro, né, para a contratação, o processo de recrutamento e seleção, ele deve ser inclusivo, deve ter uma linguagem acessível, né, livre de preconceitos, informar claramente que é uma vaga destinada a PCD, não exigir experiências, né, algo assim fora daquilo que realmente é necessário para aquela vaga, e garantir, claro, acessibilidade física e tecnológica para aquela pessoa, porque muitas vezes o deficiente ele tem podem ter vários tipos de deficiência. Então, vamos supor que seja um cadeirante. Então, ele tem que ter condições de chegar ao local de entrevista, de trabalhar no local que foi previsto para ele. Ele tem que ter uma mesa, os locais, tudo necessário para que ele possa fazer as atividades dele sem nenhuma dificuldade. Então, tem que implementar práticas que garantam acessibilidade e diversidade nas etapas do recrutamento. E, claro, adotar estratégias específicas para assegurar ali oportunidades reais para a pessoa com deficiência. Feito a contratação, verificou, está tudo certinho, né? Porque na contratação também existem situações que a pessoa pode ser um reabilitado. Mas principalmente quando for um caso de reabilitado, nós temos que verificar se ele tem, né, o certificado dessa reabilitação encaminhado pelo INSS, que é uma certidão de reabilitação profissional emitida pelo INSS para ser considerado um reabilitado. Então, não é qualquer um, você não pode pegar e simplesmente, olha, ele é reabilitado, vamos colocar. Não, tem que ter a certidão de reabilitação do INSS e aí fazer todo o processo certinho para que esse colaborador ele possa trabalhar na empresa como um reabilitado, tá? Para constar como cota de PCD. E aí, após essa contratação, tem que ter um acompanhamento contínuo para garantir o suporte, para garantir que ele esteja ali tendo todo o desempenho adequado dentro do trabalho, né? E que caso seja necessária alguma adaptação, para que ele tenha toda a acessibilidade, a inclusão, facilitando ali a participação plena dos PCDs, dando para ele um ambiente acessível, acolhedor, fazer treinamentos com líderes que muitas vezes as pessoas, né, falam as coisas ou fazem as coisas sem ter noção, ou
por não ter o hábito de conviver com as pessoas, e por isso é necessário até isso, um treinamento com líderes, um treinamento com os colaboradores que vão estar ali à volta, principalmente depois com os demais, para que haja bastante respeito, né? E aí, voltamos, né, no principal. Caso a empresa não esteja cumprindo, tem vários mecanismos que trazem ali para eles situações que possam gerar, né, perdas para a empresa. Que a gente já sabe que a fiscalização, principalmente agora com o e-social, que é bem dizer automático, se você desliga um PC dele, já sabem automaticamente que ele está sendo desligado, já sabem a quantidade que está tendo dentro da empresa. Então, existem processos rigorosos para monitorar o cumprimento de cotas estabelecidas pela legislação. Então, a gente tem que ter o conhecimento, a, aquela compreensão de que não é só cumprir uma legislação, mas isso também é algo que pode trazer coisas muito boas para a empresa, né? E que a gente tem que ter esse olhar de não só, né, querer cumprir algo, mas não, realmente dar, né, estimular aquelas parcerias para que consigam ali estar cumprindo com as cotas. Porque hoje, né, as pessoas falam, não, mas eu anuncio e não vem. Mas hoje a gente tem parcerias com instituições que trabalham com inclusão. Existem também outras possibilidades que possam garantir essa acessibilidade física e tecnológica para essas pessoas, porque tem pessoas que podem trabalhar de forma híbrida, né? Não é recomendado home office, porque a pessoa também fica muito em sua casa, mas dar para ela condições de ir para a empresa. Às vezes não tem condições de colocar todos no mesmo dia, mas aí fazer com, dar condições, aplicar realmente aquilo que a legislação está pedindo. E é algo que a empresa tem que fazer, então por que não fazer o melhor, né? Aí as multas aplicadas, nós temos multas que variam, né? E que é muito importante a empresa ter conhecimento disso, né? Geralmente o valor base de uma multa administrativa é 2.519,31 por vaga não preenchida, mas o valor pode ser multiplicado por fatores agravantes e reajustado. A fiscalização, ela pode também solicitar, né, multas em funções de outras informações que não foram feitas corretamente. Então, é muito importante que seja feito da forma correta, para que a empresa não tenha que cumprir essas sanções ou que tenha essas consequências por, por coisas que às vezes é o próprio DP ou o RH que não fez ou não buscou. Então, assim, é muito importante o DP, o RH, estar ciente, né, dessa questão e entender, né, que promoção da diversidade amplia, sabe, enriquece a cultura da empresa. Ela melhora o clima, ela deixa um ambiente mais colaborativo e respeitoso, né? Juntando, ele impulsiona soluções inovadoras, além de ser uma responsabilidade social empresarial que a empresa vai estar fazendo. Se eu tenho que cumprir uma cota, por que não fazer o melhor para que aquela pessoa que está sendo ali colocada na empresa possa exercer a sua função e ter, né, gratidão e ao mesmo tempo saber, poxa, eu estou aqui, eu estou trabalhando, isso é vida, né, que a gente fala, que a gente traz para as pessoas, poder dar ali para todos, não somente para os PCDs, mas para todos que trabalham naquela empresa. Então, com certeza é um olhar diferente, né, que a empresa vai ter, não somente do PCD, mas de todos que estão ali à sua volta, trabalhando junto em uma empresa que realmente pratica diversidade e enriquece a cultura. Então, assim, como exemplo, né, de boas práticas, as empresas, elas integrando as pessoas com deficiência, realmente integrando as pessoas no ambiente de trabalho, e mostram ações inclusivas que promovem e melhoram a cultura organizacional. Então, quem sabe, né, seja a sua empresa uma das quais estejam ali se empenhando para promover a diversidade e melhorar a cultura organizacional. E isso é o que é o mais importante. Então, eu deixo aqui o que determina a lei, como que se faz a contagem das cotas e continue nos seguindo, viu?
pois aqui a gente já deixou bem claro, né, o cumprimento das leis, o benefício, a importância e o quanto isso pode sim trazer vantagens para a empresa, não somente para o PCD que está sendo contratado, mas para todos que ali estão. Então, até mais. Curta o vídeo se gostou e nos siga para mais orientações.